Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre o relato de caso sobre a oxalose. Trata-se de um lactente, que é uma criança que ainda mama, do sexo masculino, pesando 2.950 gramas, medindo 46 centímetros, internado aos 2 meses, com diarreia aguda, desidratação e acidose metabólica. O que é acidose metabólica? Trata-se da acidez excessiva, que se dá por causa de um problema no metabolismo, evoluindo para insuficiência renal, anemia, edema generalizado, que acontece quando o edema se espalha por todo o corpo e nas vias pré-formadas, hipertensão arterial e distúrbios hidroeletrólicos. O que são esses distúrbios hidroeletrólicos? Geralmente ocorrem quando o paciente perde quantidade significativa de líquidos corporais e, consequentemente, de eletrólitos. Na história familiar, a consanguinidade, ou seja, eles são parentes com sanguinidade dos pais, tios com nefrolitíase, que são cálculos renais, e a tia falecida com IRC, que é a insuficiência renal crônica, que é quando a perda da função renal é lenta, progressiva e irreversível. Tá? A ultrassonografia renal foi sugestiva de nefrocalcinose. Esse termo ele se refere ao depósito de oxalato de cálcio ou fosfato de cálcio no parênquima túbulo renal. Após 2 semanas, o paciente foi transferido para o Hospital das Clínicas devido ao surgimento de edema agudo de pulmão, necessitando de ventilação mecânica, uso de aminas e diálise peritoneal, que é a DP, né? A diálise peritoneal, cuja função é remover impurezas e excesso de líquidos do sangue. Evoluiu para o aumento persistente de escórias. O que são escórias? É a creatinina elevada. A creatinina em bebês ela varia entre 0,4 a 0,6 miligramas e a dele deu 7 miligramas. Hipoalbuminemia, que é a baixa concentração de albumina no corpo, no caso deu 1,6, se não me engano, o normal é 3,5. E a peritonite, né? Que a peritonite é uma inflamação da membrana que reveste a parte abdominal e cobre os órgãos abdominais. Durante a internação, essa paciente ela foi mantida em DP, né? Que é a diálise peritoneal. Ela apresentou hipocalcemia acentuada e refratária. A hipocalcemia é uma condição em que o sangue apresenta quantidade insuficiente de cálcio. E ela apresentou hipertensão arterial de difícil controle, necessitando da associação de nifedipina, captopril e minoxidil. Apresentou várias intercorrências com peritonites, hipovolemia, que é muito fluido de sangue em circulação, crises convulsivas, tônico-clônicas generalizadas, que é o tipo de convulsão que envolve a perda de consciência e contrações musculares violentas. Há distúrbios metabólicos, né? A tomografia computadorizada do crânio mostrou atrofia cerebral difusa, que é a diminuição do tamanho do cérebro, e o eletroencefalograma não teve alterações. Foram levantadas as hipóteses de síndrome de Bartter neonatal. Essa síndrome é uma tubulopatia hereditária perdedora de sal rara. Síndrome de Lowe, que é uma desordem multissistêmica recessiva ligada ao cromossomo X com mutação do gene OCRL1. E a oxalose, né? Que é o que nós vamos tratar. Sendo realizados cariótipo,
dosagem de eletrólitos urinários e biópsia renal. O exame anatomopatológico mostrou numerosas incrustações cristalóides no lúmen e parede tubulares com padrão morfológico em luz polarizada, compatível com cristais de oxalato, confirmando a suspeita de oxalose. Além da nefropatia, foram observadas alterações das enzimas hepáticas e doença óssea. Iniciou-se então o uso de piroxina, porém sem sucesso. Atualmente, permanece o uso de hipotensores, polivitamínicos, reposição de eletrólitos e diálise peritoneal ambulatorial contínua. Discutindo um pouco sobre o assunto, como vocês podem ver aqui, a incidência em média na França da oxalose é difícil de ser estimada nos países desenvolvidos, né? Relataram que a incidência média da doença foi de 1 em 120 mil nascidos vivos na França, né? Em nosso meio, existem limitações para se estabelecer um diagnóstico de certeza de HPV. No entanto, podemos utilizar metodologias alternativas, tais como exames de imagem, estudos anatomopatológicos, permitindo o diagnóstico presuntivo e início da abordagem terapêutica. Alguns autores eles publicaram um estudo multicêntrico que comparou características clínicas e epidemiológicas da doença em países desenvolvidos e em desenvolvimento, verificando diferenças marcantes, né, quanto ao manuseio de pacientes com oxalose. Óbvio, existe maior facilidade de acesso tanto a métodos de diagnóstico precoce, assim como ao tratamento definitivo da doença nos países do primeiro mundo. Mas apesar das dificuldades em nosso país, há centros avançados em transplante renal, que possibilitam uma melhor abordagem para casos de HP1 precocemente diagnóstico. A HP1 ela pode se manifestar através de sintomatologia variada. Alguns autores dividiram a doença em 3 formas de apresentação clínica, que é uma forma rara, que surge em lactentes, associada à nefrocalcinose precoce, com rápido desenvolvimento para IRC, outra que ocorre tardiamente na idade adulta e se manifesta através de episódios de nefrolitíase. A forma mais frequente de apresentação, que está relacionada à nefrolitíase recorrente e falência renal progressiva na infância ou adolescência. É interessante observar que o caso descrito caracteriza a forma mais rara e grave da doença, apresentando nefrocalcinose e evoluindo rapidamente para IRC. Além disso, alguns autores eles relatam que os primeiros sinais e sintomas da doença eles ocorrem antes dos 5 anos de idade, em 50% dos pacientes, incluindo infecções urinárias e déficit de crescimento associado a IRC em 14%. É interessante ressaltar que distúrbios metabólicos, convulsões, anemia, vômitos e diarreia são achados relativamente raros, embora eles apareçam nos lactentes que exibem formas graves, como observado nesse caso que a gente está relatando. A urolitíase ela é considerada a característica mais marcante da doença, consistindo desde cálculos esporádicos até o desenvolvimento precoce da nefrocalcinose, que frequentemente, né, é o primeiro indício do diagnóstico. O paciente estudado ele exibia nefrocalcinose confirmada pela ultrassonografia renal. A IRC ocorre na grande maioria dos casos, variando, contudo, sua época de aparecimento. Após o comprometimento da função renal, sobrevém a deposição do oxalato em outros órgãos, caracterizando a oxalose, como aqui foi mostrado. Com relação às manifestações extrarrenais, os ossos eles são precoce e predominantemente acometidos devido ao aumento das áreas de absorção, com prejuízo à sua formação. O paciente ele apresenta nítidas alterações laboratoriais compatíveis com a doença óssea, porém, podem ocorrer também alterações cardíacas neurais, articulares, vasculares, cutâneas, de tecidos moles e retinianas. Sendo assim, fica evidente que tal enfermidade é pleomórfica. O que é o pleomorfismo?
Se refere à capacidade de variar sua forma de acordo com o período do ciclo de vida ou condições ambientais, tanto em relação à sua gravidade quanto ao quadro clínico, dificultando muitas vezes a suspeita diagnóstica. Quanto ao diagnóstico, considera-se como padrão ouro a detecção de diminuição ou ausência de atividade da AGAT ou a determinação de mutações através da análise de DNA. No entanto, tal propedência é bastante onerosa e de difícil acesso em nosso meio. Outros autores chamam a atenção para o fato de que nos países em desenvolvimento o diagnóstico da doença se baseia em métodos menos específicos, tais como a ultrassonografia e biópsia renal, coincidindo com o que ocorreu no caso que a gente está relatando. Esses achados eles devem sempre ser correlacionados a histórico familiar. A abordagem terapêutica da oxalose é complexa, podendo ser dividida em duas etapas. Primeiro, procura-se inibir a formação de cristais de oxalato de cálcio e ou evitar a sua precipitação. Essas medidas elas são transitórias, mostrando-se geralmente incapazes de evitar a progressão para a falência renal. Outros autores eles sugerem que seja iniciado o tratamento precoce, mesmo antes do diagnóstico de certeza, diante da suspeita clínica da doença, ou em casos que apresentem histórico familiar positivo. Essa abordagem ela deve incluir aumento da ingestão hídrica, que é o aumento da água, uso de piridoxina e de inibidores da cristalização do oxalato de cálcio, como citrato, fosfato e magnésio. A piridoxina é um cofator da AGAT que atua reduzindo a produção endógena de oxalato. Existe ampla variação na dose recomendada. Recentemente, após o quinto workshop de hiperchalúria primária, estabeleceu-se como dose de 3 a 5 miligramas, podendo ser aumentada até 15, obtendo-se assim uma resposta clínica em 10% a 40% dos casos. Esse paciente continua usando piridoxina conforme a recomendação atual, embora sem resposta clínica. Aí vem a segunda etapa do tratamento, que diz respeito às terapias de substituição renal. O tratamento definitivo da oxalose mais frequente recomendado é o transplante concomitante do rim e fígado. A diálise, independente da modalidade utilizada, não é capaz de remover satisfatoriamente o oxalato da corrente sanguínea, consistindo apenas em uma medida paliativa. O que é essa medida paliativa? É uma medida tomada para determinar apenas como disfarce, não resolve o problema. Nos casos da IRC terminal, a necessidade de transplante hepatorrenal, que é o transplante de fígado, ele se deve ao fato de haver alta recorrência da doença nos transplantes isolados de rim e uma baixa sobrevida dos pacientes. Além disso, por ser o fígado responsável pela metabolização do glioxilato, sua substituição é o primeiro passo para a reposição terapêutica da AGAT, evitando-se, consequentemente, a deposição de oxalato do rim transplantado. Os estudos europeus têm mostrado um claro benefício de transplante hepatorrenal comparado ao transplante isolado do rim, detectando uma sobrevida de aproximadamente 80% em 5 anos e 70% em 10 anos. Por outro lado, Sabório, analisando dados referentes a 280 pacientes nos Estados Unidos, observou uma maior sobrevida, aqueles submetidos ao transplante renal isolado, quando comparado ao tratamento conservador e ao transplante hepatorrenal. Concluindo, a semelhança de outros países em desenvolvimento, não há dados referentes ao número de casos transplantados em nosso meio. Como já mencionado, o diagnóstico só é feito em um número limitado de pacientes. Diante disso, torna-se importante um conhecimento dessa enfermidade por parte dos nefrologistas que se deparam com tais casos.
Considerações finais, no artigo foi relatado o caso de HP1, tendo como objetivo conhecer a respeito da doença, embora rara, pode determinar a IRC em lactentes jovens, sendo de suma importância um conhecimento por parte dos nefrologistas, pois o diagnóstico é feito de forma limitada. Foi isso.